galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Química Mais. Eu sou o professor Marcos Filho e hoje estaremos aqui para ministrar uma aula de extrema importância no mundo cotidiano e nos assuntos de química, que é o número de oxidação ou NOx, como alguns gostam de resumidamente chamar. Esse assunto aqui ele é de extrema importância porque ele tanto pode ser cobrado de maneira isolada, sozinha nos vestibulares de uma maneira geral, e ele também é um pré-requisito importantíssimo para a compreensão de outros assuntos importantes, como, por exemplo, a obtenção de energia elétrica a partir de dispositivos, a compreensão de pilhas, de baterias, processos industriais de galvanização, o entendimento da ação de oxidantes e antioxidantes. Então, tudo isso passa pelo entendimento inicial do que é que vem a ser NOx. Então, sem mais delongas, vamos logo começar aqui nossa aula com a definição do que é que vem a ser NOx. NOx, galerinha, olha só, é a carga parcial ou total que um elemento adquire quando este se liga quimicamente a outro elemento. O que é que a gente quer dizer com isso? Carga, o que é que seria uma carga? Carga é nada mais ou menos do que acompanhado por um sinal de mais ou de menos. Na química, a gente entende isso daí como sendo cátion ou ânion, por exemplo. Os cátions apresentam cargas positivas, os ânions apresentam cargas negativas. Então, o que a gente tira pela definição aqui é que sempre que eu tenho uma ligação química entre elementos diferentes, eu vou ter cargas, sejam totais ou parciais, e essas cargas totais ou parciais dará-se pelo nome de NOx, número de oxidação. Como que essas cargas elas podem surgir? Elas podem surgir, por exemplo, nos compostos iônicos. Lembra que os compostos iônicos ele é a ligação, a atração eletrostática entre átomos que ganharam e perderam elétrons, respectivamente, formação de cátion e ânion. Vamos dar um exemplo aqui, o nosso famoso cloreto de sódio, NaCl. No NaCl, você tem o sódio com um elétron na camada de valência e o cloro com 7 elétrons na camada de valência. Então, o sódio, por ser mais eletropositivo, ele transfere elétrons para o cloro, que é mais eletronegativo. Então, o sódio perde um elétron, ele fica com a carga positiva, cátion, portanto, e o cloro fica com a carga negativa porque ele ganhou elétrons, ânion, portanto. Então, observa que os dois átomos aqui, que vão se ligar ionicamente falando, eletrostaticamente falando, eles têm agora cargas opostas, um positivo e um negativo. Então, essas cargas aqui é que eu darei agora o nome de NOx, número de oxidação. No caso do sódio, número de oxidação mais 1. No caso do cloro, número de oxidação menos 1. Por que que apareceu essas cargas aí nesses elementos de sódio e de cloro? Devido à transferência de elétrons de um elemento para outro. Um ficou positivo, o outro ficou negativo. Nesse caso aqui, ó, essas cargas aqui, elas são cargas totais. Por que que são cargas totais? Porque são cargas que apareceram devido à transferência total de elétrons. Eu também posso ter, deixa eu dar uma diminuída aqui em mim. Eu também posso ter as cargas aparecendo em compostos moleculares, mas nesse caso a carga ela não vai ser total, ela vai ser parcial. Como assim, Marcos? Vamos pegar aqui o exemplo da água, a famosa água. Na estrutura da água, você vai ter isso daqui, ligação covalente entre os elementos oxigênio e hidrogênio. Aparentemente, a gente não fala aqui de transferência de elétrons, a gente fala de compartilhamento de elétrons. O par de elétrons aqui sendo compartilhado até então de maneira igual entre os elementos. Porém, em ligações químicas covalentes, eu sempre posso ter um elemento mais eletronegativo do que o outro. O que é que significa isso? Um elemento com uma capacidade maior de puxar elétrons para si do que o outro. Aqui a gente está falando, galera, da série de eletronegatividade. Vamos lembrar aqui daquela frasezinha? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Obviamente que isso aqui é só um macetezinho para que a gente lembre aqui a série dos 10 principais elementos químicos, que são os que mais aparecem nos compostos moleculares. Observa que o flúor ele é o elemento mais eletronegativo, ou seja, é aquele que tem uma capacidade de atração de cargas negativas maior, e o hidrogênio aqui ele é o menos eletronegativo da série, ou seja, o mais eletropositivo dessa série. Então, aqui na ligação OH, o que é que você vai ter? Ligação OH, a nuvem eletrônica vai se deslocar mais para o elemento mais eletronegativo, que no caso aqui é o oxigênio. Então, o oxigênio ele vai ficar com a densidade parcial negativa
e o hidrogênio densidade parcial positiva. É como se o oxigênio estivesse ganhando a nuvem eletrônica e o hidrogênio perdendo a nuvem eletrônica. Como não é um ganho e uma perda total, vai ser parcial, então a gente representa com esse símbolo aqui, delta menos e delta mais. Do outro lado aqui a mesma coisa, observa bem. Nuvem eletrônica indo em direção ao oxigênio, então o oxigênio fica com outra densidade negativa e o hidrogênio aqui densidade positiva. Cada elemento aqui, cada átomo de cada elemento vai apresentar agora uma carga. Qual que é a carga deles aqui? O oxigênio vai apresentar uma densidade negativa de 2 unidades, portanto a gente diz que o seu NOx é menos 2. E cada átomo de hidrogênio aqui vai apresentar uma densidade positiva de 1 unidade. Então a gente diz que o NOx dele é mais 1. Nesse caso aqui, ó, essas cargas, repito, elas foram obtidas de maneira parcial. Seja de maneira parcial ou seja de maneira total, o NOx é compreendido da mesma maneira. Tranquilo? Só um detalhe aqui que também vale a pena a gente chamar a atenção nesse início, galera, é para a ligação entre elementos, entre átomos de elementos iguais. Por exemplo, na molécula de H2. Para que eu tenha o aparecimento dessas cargas, total ou parcial, é de fundamental importância que eu tenha uma ligação química entre elementos diferentes. Porque seja ele iônico, com transferência de elétron, ou seja ele do tipo covalente, com compartilhamento de elétrons, e um deles atraindo a nuvem eletrônica, eu preciso ter, para fazer aparecer as cargas, elementos diferentes se ligando. Se eu tiver a ligação entre elementos iguais, quaisquer que sejam, o NOx deles aqui vai ser sempre zero, porque no caso aqui, ó, a nuvem eletrônica ela não vai se deslocar nem para um lado, nem para o outro. Afinal de contas, se os elementos forem iguais, a eletronegatividade deles também vai ser igual. Tudo bem? Então, a gente pode generalizar aqui e dizer o quê? Toda substância simples, qualquer ela que seja, terá NOx igual a zero. Tudo bem? Para a gente não ter que ficar montando essas estruturas sempre, existirão para a gente, a partir de agora, algumas regrinhas e algumas coisas postuladas que vão nos ajudar a gente a identificar o número de oxidação dos elementos químicos, que são as chamadas regras de NOx. Então, vamos lá. De início aqui, a gente vai começar, galerinha, com os elementos que apresentarão sempre NOx fixo. O que significa isso? Independentemente do tipo de ligação que ele está sendo realizado, independentemente do tipo de elemento químico que ele está se ligando, esses elementos apresentarão sempre o mesmo valor de NOx. Claro, a condição para que isso ocorra é sempre que haja o quê? Ligação química entre elementos diferentes. Então, esses aqui são os elementos que vão apresentar sempre o mesmo NOx. Observa aqui, ó. Primeiro que a gente está trabalhando é o grupo 1 e o elemento químico prata. Eles vão apresentar sempre NOx igual a mais 1. Quem são esses elementos químicos do grupo 1? Vamos colocar aqui, ó. É os elementos lítio, potássio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Tem algumas frasezinhas aí que tenho certeza que você já deve ter visto, né, ouvido, que ajudam a lembrar da ordem desses elementos aqui. No caso do grupo 1, eu uso essa aqui, ó. Li na casa de Robson coisas francesas. E, só para a gente retratar aqui também, os elementos químicos do grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, o bário e o rádio. A frasezinha aqui eu gosto de usar essa. Bela Magnólia casou com o senhor Barão Ramos. Ou Bela Margarida casou com o senhor Barão Ramos. Que você quiser seguir aí. Então, voltando para cá, elementos químicos do grupo 1 e a prata apresentarão NOx mais 1. Vamos dar um exemplo aqui. NaCl e AgCl. Na aqui, ó, faz parte do grupo 1. Ele está se ligando com alguém diferente dele. Então, o NOx aqui vai ser mais 1. A prata aqui, o Ag, a mesma coisa. Está se ligando com um elemento diferente dele. Então, o NOx dele vai ser fixamente igual a mais 1. Elementos químicos do grupo 2, zinco e cádmio, vão apresentar NOx mais 2. Vamos dar exemplos aqui. Sulfato de cálcio, cloreto de zinco. O cálcio aqui está se ligando com outros elementos químicos, portanto o NOx dele mais 2, ele é da família 2A, metais alcalinos terrosos. O zinco aqui também faz parte, ele não faz parte do grupo 2, mas ele faz parte dos elementos químicos de NOx fixo igual a mais 2, junto com o cádmio. Então, o zinco aqui, ó, também vai ter NOx mais 2. Tudo bem? Alumínio é o nosso isolado aqui, contendo NOx fixo mais 3, como, por exemplo, hidróxido de alumínio, suspensão de hidróxido de alumínio,
alumínio vai ter NOx mais 3. E esse último aqui, ó, deixa eu me diminuir aqui, e esse último aqui, ó, são os halogênios no final. O que significa isso daqui, galera? Halogênios no final. Halogênios no final é a mesma coisa que halogênios terminais, ou seja, é quando um composto terminar a sua fórmula molecular com um halogênio. Na verdade, isso é só um macete da gente identificar. Halogênios terminais significam que esses elementos halogênios, são os elementos do grupo 17 ou família 7A, eles serão os ânions da estrutura, ou aqueles elementos que serão que vai ser o mais eletronegativo da molécula. Então, ele sempre vai apresentar carga menos 1. Lembrando que os elementos da família 7A já têm 7 elétrons na camada de valência, então eles precisariam apenas receber um elétron para chegar à estabilidade. Por isso, o NOx dele mais 1. Então, aqui mesmo a gente já trouxe alguns exemplos. Observa, no NaCl, o cloro é um halogênio, elemento da família 7A. Ele aqui está terminando a estrutura do NaCl, então o NOx do cloro é menos 1. Aqui no AgCl, ó, mesma coisa, menos 1. No ácido clorídrico, HCl, também é um halogênio terminal, então o NOx também vai ser menos 1, belezinha? Então, esses são os grupinhos que vão apresentar NOx fixos. Além desses elementos, é importante a gente citar outros dois, que um deles é o hidrogênio. No caso aqui, os hidrogênios eles vão apresentar esses dois NOx aqui possível, NOx mais 1 ou NOx menos 1. NOx mais 1 ele vai apresentar em 99% dos casos. Por exemplo, água, por exemplo, o HCl, o ácido sulfúrico. Em todas essas moléculas aqui, ó, os átomos de hidrogênio, não importa a quantidade, vão ter sempre NOx igual a mais 1. Nesse caso aqui, que é como se fosse a exceção à regrinha, em 1% dos casos, os hidrogênios apresentarão NOx menos 1, que é quando o hidrogênio estiver presente num composto chamado hidreto metálico. O que será um hidreto metálico? É quando você tiver um metal se ligando com o hidrogênio, tudo bem? Como, por exemplo, aqui, ó, NaH. No NaH, observa que quem está junto do hidrogênio aqui é o metal sódio, metal alcalino sódio. Então, o hidrogênio aqui ele vai ter NOx menos 1. Um hidreto também muito famoso no mundo da química é esse daqui, o hidreto de lítio-alumínio, LiAlH4. É usado em um monte de reações, principalmente reações orgânicas. Esse hidrogênio, observa que ele está junto de outro metal, na verdade, de dois metais. Então, cada um dos hidrogênios aqui também vão ter NOx igual a menos 1. O que a gente não pode deixar de esquecer é o caso aqui já dos hidrogênios, NOx mais 1 para eles. E o outro elemento que também é válido a gente comentar é o nosso amigo oxigênio, que assim como o hidrogênio, ele também irá apresentar dois valores possíveis de NOx. O caso geral, que vai ocorrer em 99% dos casos, é o oxigênio menos 2, por exemplo, dióxido de carbono, CO2, como por exemplo a água, que a gente já citou aqui, como por exemplo os ácidos de uma maneira geral em que ele estiver presente. Então, em todos esses casos, o oxigênio ele vai ter NOx menos 2. E por que ele vai ter NOx menos 2 aqui? E nessa situação que compreender 1% dos casos, ele vai ter NOx menos 1, que é a situação em que você tem os peróxidos. O principal peróxido que nós temos, pessoal, é esse daqui, ó, o peróxido de hidrogênio, que comercialmente ele é vendido na forma de água oxigenada. Nesse caso aqui, o oxigênio ele vai ter NOx menos 1. E a razão para a gente ter o oxigênio menos 1 é essa daqui, ó. A forma estrutural da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, é essa daqui, ó. Se liga só, vamos voltar lá naquele caso do primeiro slide que a gente comentou, de onde que surgem as cargas dos elementos químicos. Olha só, ligação entre O e H. Você tem aqui a nuvem eletrônica indo em direção ao oxigênio. Então, o oxigênio fica negativo e o hidrogênio fica positivo. Lá em cima, a mesma coisa. Ó, nuvem eletrônica vai em direção ao oxigênio fica menos, hidrogênio fica mais. Essa última ligação que eu tenho para analisar aqui, ó, repara, ela está sendo realizada entre elementos iguais, entre um oxigênio e outro oxigênio. Então, significa que dessa ligação química aqui não vai surgir nenhuma carga, porque os elementos são iguais. Então, as únicas cargas que os oxigênios ficarão dispostos nessa estrutura são as cargas devido à diferença entre a eletronegatividade do oxigênio e do hidrogênio.
Então, o oxigênio aqui, cada um vai ter NOx menos 1, vai ter carga menos 1, e os hidrogênios aqui, que não é o alvo de interesse, carga mais 1. Então, esse é o motivo de, nos peróxidos, o oxigênio apresentar carga menos 1. A estrutura fixa de um peróxido vai ser sempre essa daqui, sempre 2 oxigênios se ligando. Se você já tem 2 oxigênios se ligando, significa que não haverá surgimento de cargas devido a essa ligação. O surgimento da carga menos 1 vai ser conta das outras ligações que cada oxigênio o fará. Tranquilão? Então, caso geral aqui do oxigênio, eu posso ter NOx menos 2. Tranquilo? E aí, visto isso daí, é importante a gente também ressaltar que, além dessas regrinhas que nós somos obrigados, digamos assim, a estar sempre lembrando dos elementos que não mudam os seus NOx, nós temos também algumas regrinhas no que diz respeito às moléculas, as considerações no que diz respeito às moléculas e aos íons. A primeira é essa daqui, ó. A soma dos NOx numa molécula é sempre igual a zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o somatório dos NOx de todos os elementos da molécula sempre vai dar igual a zero. Caso simples aqui, ó, HCl, por exemplo. No HCl, eu sei de antemão qual vai ser o NOx do hidrogênio, qual vai ser o NOx do cloro. Hidrogênio, NOx mais 1, é o caso geral, e o cloro aqui, sendo o halogênio terminal, a carga é menos 1. Se você fizer mais 1 com menos 1, a soma vai dar 0, tudo bem? No caso da água, H2O, cada hidrogênio aqui vai ter carga mais 1. Como são 2 hidrogênios, então multiplico por 2. Ou seja, cada hidrogênio tendo carga mais 1, então o somatório no total vai dar mais 2. E o oxigênio aqui, carga menos 2. Mais 2 com menos 2, o somatório na molécula também vale 0. Importante ressaltar aqui, ó, que quando eu fiz essa multiplicação aqui de mais 1 por 2, eu não alterei o NOx do hidrogênio de maneira nenhuma. Eu apenas contabilizei que na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então a resultante de carga positiva dá mais 2. O NOx do hidrogênio continua sendo mais 1. Tudo bem? Vamos lá. Além dessa situação aqui de provar que numa molécula o somatório do NOx dá sempre zero, eu também posso, galerinha, me confrontar com situações em que eu não saberei o NOx de algum elemento ali, porque esse elemento não fará parte do grupinho de NOx fixo. Vamos dar um exemplo aqui, olha só. KMnO4, permanganato de potássio. Então, observa, o NOx do potássio aqui, eu sei quanto é que ele vale, da família 1A, mais 1. O NOx do oxigênio também sei quanto é que ele vale, menos 2. O manganês, ele não faz parte dos elementos de NOx fixo. Então, significa que eu não saberei dizer agora, de início, quanto que valerá o NOx do manganês. Mas eu posso me dispor justamente da regra, do saber, de que o somatório vai dar sempre zero numa molécula para descobrir o NOx do manganês. Como é que a gente vai fazer aqui? Então, observa. Potássio vai ter NOx mais 1, oxigênio, NOx menos 2. Como são 4 oxigênios, multiplique por 4. Então, você vai ter mais 1 do potássio. O manganês, você não sabe quanto é que ele vale, chama de X, por exemplo. Então, mais X. Os oxigênios aqui, a continha deles vai dar menos 8. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, agora eu me atribuo, digamos assim, do somatório igual a zero para descobrir o NOx de algum elemento químico que eu não sei. Então, você vai ter mais 1, sim, já pode botar direto aqui, né? X vai ser igual, menos 8 passa mais 8, mais 1 passa menos 1. Então, você vai ter o NOx do manganês como sendo mais 7. Tudo bem até aí? Um outro exemplo aqui, para a gente fechar essa série. Vamos botar aqui o dicromato de potássio, K2CR2O7. Então, observa. NOx do K, sei quanto é que ele vale. NOx do oxigênio, sei quanto é que ele vale. NOx do crômio, não sei quanto é que ele vale. Então, você vai ter mais 1 do potássio, são 2 potássios, multiplico por 2. Oxigênio, menos 2, como são 7, multiplico por 7. O crômio, eu não sei quanto é que ele vale, então eu vou botar X. Como são 2 átomos de crômio aqui, então eu terei que multiplicar isso daqui por 2. Tudo bem? Então você vai ter mais 2 do potássio, 2x menos 14 igual a zero. Quando você fizer aqui, o x vai dar 12, 2x dá 12, então o x vai sair
mais 6. Então, mais 6 é o NOx para o elemento cromo, belezinha? Ou seja, cada átomo de cromo aqui vai ter carga igual a mais 6. Tudo bem até aí? E se eu não tiver uma molécula? Se eu tiver uma estrutura química que não for uma molécula, mas for isso daqui, um íon. Então, como é que vai proceder a regra? Lembra que íons são estruturas que podem ser cátion ou ânion. A soma dos NOx no íon é sempre igual à carga desse íon aqui. Então, vamos lá. Deixa eu até mudar de cor aqui. Ó. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente. Íon nitrato, NO3-. Então, se liga. Isso daí não é mais uma molécula, vai ser o íon, porque agora ele apresenta uma carga nele, pode ser negativa ou positiva. No caso negativo, ele é um ânion. Então, você vai ter, você não sabe o NOx no nitrogênio, não faz parte dos elementos NOx fixo. Você sabe o NOx do oxigênio, -2, como são 3, multiplica por 3. Então, você faz agora a continha. X do nitrogênio, menos 6 do oxigênio, tudo vai ser igual a quê? Se fosse uma molécula, eu igualaria igual a 0. Como vai ser um ânion, então eu vou igualar a -1. Tudo bem? Quando você fizer aqui, o X vai dar mais 5. Então, mais 5 é o NOx do nosso amigo nitrogênio. Belezinha? Um outro exemplo aqui, vamos lá. NO4, 3-, ânion fosfato, que é derivado lá do ácido fosfórico. Então, você vai ter o quê? NOx do P, você não sabe quanto é que vale. O oxigênio, você vai ter -2, como são 4 oxigênios, multiplica por 4. A soma disso daqui tem que dar igual à carga do íon, -3 no caso. Então, você vai ter X do fósforo menos 8 dos oxigênios igual a -3. Jogando os números para a direita, o -8 vai mais 8, o X vai ser igual a mais 5. Também é o mesmo NOx do nitrogênio. Belezinha? Vamos fazer com o cátion agora? Vamos fazer com o amônio. NH4 mais ânion, o cátion chamado de cátion amônio. Então, você vai ter nitrogênio, não sei quanto é que vale, o hidrogênio é mais 1, multiplico por 4 porque são 4, e os hidrogênios aqui, e a soma dos elementos da molécula, tem que ser igual à carga do ânion, a carga do cátion, mais 1. Então, você vai ter X do nitrogênio mais 4 dos hidrogênios, tudo igual a mais 1. O X aqui, no caso, vai dar -3. Tudo bem? Importante a gente ressaltar também, galera, a estrutura ou a ocorrência de íons monoatômicos. Todos esses exemplos que eu coloquei aqui tinham mais de um elemento químico, tinham 2 no caso. Os íons monoatômicos são aqueles íons que apresentam apenas um elemento químico, como por exemplo, ferro 2+. Só tem um elemento químico aqui nesse cátion, no ferro 2+. Então, quando você tiver íons monoatômicos, o NOx desses íons vai ser igual à sua carga. No caso aqui, a carga é 2+. Então, significa que o NOx do ferro 2+, vai ser mais 2. Tudo bem? Então, essas são as considerações que nós tínhamos para fazer em termos teóricos. Vamos fazer um exercíciozinho agora. Vai dizer assim a questão. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, ou seja, o elemento nitrogênio presente em várias substâncias químicas, alternando ciclicamente. Representado no esquema, a espécie nitrogenada mais oxidada tem a sua quantidade controlada pela ação de micro-organismos, que promovem a reação de redução dessa espécie no processo denominado de desnitrificação. O processo citado está na etapa. Então, ele quer saber aqui em qual das etapas do ciclo do nitrogênio acontece a chamada desnitrificação. E ele caracterizou aqui essa desnitrificação. É quando você tem o oxigênio mais oxidado se reduzindo para a sua espécie menos oxidada. Então, vamos lá. Ou menos oxidada, ou então alguma que reduz apenas o valor do NOx. Então, vamos lá. Nas 5 substâncias químicas que eu tenho aqui presentes no elemento nitrogênio, vamos determinar o NOx aqui de cada um. Olha só, N2. N2, galera, é N ligado a N. Ligação entre elementos iguais. Então, significa o quê? O NOx vale 0. Não precisa nem calcular nada. No NH3, vamos lá. Como é que eu vou ter aqui a situação no NH3? N eu não sei quanto é que é, vale X.
E o hidrogênio, o NOx é mais 1, e eu vou multiplicar por 3, porque são 3 hidrogênios. A soma disso aqui vai ter que dar zero, porque isso aqui é uma molécula. Então, você vai ter x mais 3 igual a zero. Então, o x vai ser menos 3. Então, na substância número 1 aqui, no caso aqui na amônia, o nitrogênio tem NOx menos 3. No amônio, o amônio a gente já fez, deixa eu só voltar aqui, a gente fez no slide anterior, tá? Aqui o amônio, ó. Olha o NOx aqui do amônio, menos 3. Então, vamos só repetir o resultado lá, já que é a mesma substância. Vamos botar menos 3 aqui também para o amônio. No caso aqui, no NO2 menos, ânion nitrito, NO2 menos, como é que a gente faz aqui? Vamos determinar o NOx no nitrogênio. Nitrogênio, não sei quanto é que é, vale X. E os oxigênios aqui, NOx com oxigênio é menos 2, como são 2 oxigênios, multiplique por 2. O somatório disso daqui tem que dar igual à carga do íon, que no caso aqui é menos 1. Então, você vai ter x menos 4 igual a menos 1. Quando você fizer aqui o cálculo, o x vai sair mais 3. Então, aqui NOx do oxigênio mais 3. O NO3 menos. O NO3 também fez um slide anterior. Deixa eu voltar aqui. Nitrogênio aqui no NO3 menos, no ânion nitrato, deu mais 5. Então, aqui vamos botar só o mais 5. Belezinha? Então, dessas 5 substâncias aqui, aquela em que o elemento nitrogênio vai estar mais oxidado, ou seja, vai ter o maior valor de NOx, vai ser no ânion nitrato. Então, para eu saber em qual das etapas vai estar a desnitrificação, ou seja, em qual das etapas vai ocorrer a reação de redução dessa espécie mais oxidada, é só seguir aqui a setinha. Observa que a etapa de número 5, ela transforma o ânion nitrato em nitrogênio, substância simples, N2, gás de nitrogênio. Então, significa que ele saiu da oxidação mais 5 e veio para a oxidação 0, caracterizando assim, então, o processo de redução presente na letra E. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, siga nossa página no Instagram e até a próxima videoaula. Tudo de bom. Tchau, tchau.